Bom dia, gente! Continuando então nossas aulas de transformações lineares, hoje vamos falar de matriz de uma transformação linear. Até agora, tudo que trabalhamos com transformações lineares, sempre escrevemos a transformação considerando que meu domínio e meu contradomínio estejam representados nas suas respectivas bases canônicas. E quando isso não acontece, quando temos os vetores do domínio, os vetores do contradomínio representados em outra base que não seja base canônica, precisamos então escrever a transformação também representada nessas bases. Dessa forma, o conceito então de matriz de uma transformação linear vai nos auxiliar. Bem, vamos então considerar uma transformação T de V em W, uma transformação linear, onde eu tenho uma base A, uma base do meu domínio, e uma base B, uma base do meu contradomínio W. Vamos considerar, só para fins didáticos, para ficar mais fácil a nossa demonstração, um caso particular, onde a dimensão do meu domínio tem dimensão 2 e a dimensão do meu contradomínio tem dimensão 3. Sejam então A, V1, V2 e B, W1, W2, W3, certo? Meu domínio tem dimensão 2, então temos A com 2 vetores, uma base de V, e temos B com 3 vetores, uma base de W, pois W tem dimensão 3. Um vetor V, pertencente ao meu espaço vetorial V, o meu domínio, pode ser expresso como combinação linear dos vetores da base de A, ou seja, V igual a x1, V1 mais x2, V2. Notem que aqui eu estou utilizando, ao invés de A1 e A2, eu estou utilizando x1 e x2, porque no decorrer dessa demonstração nós vamos escrever diversas combinações lineares. Então, para não causar confusão entre os coeficientes, eu vou utilizar para esse meu V do meu domínio os coeficientes x1 e x2. Dessa forma, então, o meu vetor V na base A tem coordenadas x1 e x2. Agora vamos escrever o vetor imagem de V como combinação linear dos vetores da minha base B. O vetor imagem é o vetor que pertence ao meu contradomínio. Logo, então, ele deve ser escrito como combinação linear dos vetores do meu contradomínio. Vamos ter que T de V é igual a y1, W1, mais y2, W2, mais y3, W3, ou seja, T de V na base B é igual a y1, y2, y3. Essas duas equações nós vamos guardar na memória que nós vamos precisar mais para frente. Por outro lado, eu tenho o seguinte, a transformação aplicada ao meu vetor V é igual à transformação aplicada a x1, V1 mais x2, V2, a combinação linear que a gente escreveu para o vetor V. Utilizando, então, dessa forma as propriedades das transformações lineares, podemos colocar os escalares em evidência e separar as somas. Dessa forma, vamos ficar com x1, t de V1, mais x2, t de V2. Agora, nós vamos pegar t de V1 e escrever como combinação linear dos vetores da base B. O mesmo nós vamos fazer para t de V2. Vamos escrever t de V2 como combinação linear dos vetores da base B também, porque afinal de contas, tanto t de V1 como t de V2 são vetores imagens, eles pertencem ao meu contradomínio. Encontramos então essa combinação linear aqui para t de V1, a combinação 3, e essa combinação linear aqui para t de V2, a combinação linear equação 4. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui na equação 2, onde eu tenho meu t de V1, eu vou substituir por essa somatória aqui. Então, eu vou ficar com x1 no lugar do t de V1, vou ficar com A11 W1 mais A21 W2 mais A31 W3. Uma observação aqui. Por que foi colocado o segundo subscrito
para esse coeficiente A1 e para os demais nessas duas combinações lineares? O primeiro subscrito seria o seguinte, A1, A2 e A3, que estamos acostumados a utilizar. E o segundo subscrito diz respeito ao vetor que eu estou trabalhando. Como eu estou trabalhando com o t de V1, então eu vou ter aqui o segundo subscrito 1. Aqui no t de V2, o segundo subscrito vai ser 2. Isso simplesmente para diferenciar os coeficientes e não causar confusão no futuro. Mas voltando então, substituímos então essa combinação linear por t de V1, substituímos a segunda combinação linear por t de V2 e vamos ficar com x1, A11, W1, mais A21, W2, mais A31, W3, mais x2, A12, W1, mais A22, W2, mais A32, W3. Agora, nós vamos fazer a multiplicação do x1 por todos esses termos aqui e a multiplicação do x2 por todos esses termos aqui. Nessa equação aqui, vamos rearranjar os termos para colocarmos em evidência os meus vetores W. Então, eu vou ficar com A11x1 mais A12x2 multiplicando W1, mais A21x1 mais A22x2 multiplicando W2, mais A31x1 mais A32x2 multiplicando o W3. Assim, vamos pegar essa equação aqui, que acabamos de obter, e vamos comparar com a equação 1, lá do início, quando pegamos o vetor imagem, t de v, e escrevemos como combinação linear de W1, W2 e W3. Notem que, por comparação, comparando essas duas equações, vamos ter que essa soma aqui, A1x1 mais A12x2, é igual a y1. Essa segunda soma aqui, que está multiplicando o W2, A21x1 mais A22x2 é igual a y2. E essa terceira soma aqui, A31x1 mais A32x2 é igual ao meu y3. Então, chegamos nessa relação aqui, certo? Essa relação aqui pode ser escrita na forma matricial, que é o que nós vamos ver no slide a seguir. Escrevendo então na forma matricial, obtemos que y1, y2 e y3, essa matriz coluna, vai ser igual à matriz de coeficientes A1, A12, A21, A22, A31, A32, multiplicando a matriz coluna x1, x2. Ou, simbolicamente, t de v na base B é igual a t de A para B vezes o V na base A. Ou seja, eu estou considerando aqui o t de V, o meu vetor imagem, na base B, o meu vetor do domínio na base A, e eu tenho uma matriz da transformação que relaciona a base A com a base B. Essa t de A para B, ela é chamada também de matriz de T em relação às bases A e B. Aqui cabem algumas observações. A matriz da transformação que relaciona a base A com a base B é de ordem 3 por 2, quando dimensão de V é igual a 2 e dimensão de W é igual a 3. Então, aqui o número de linhas da matriz é igual à dimensão do meu contradomínio e o número de colunas é igual à dimensão do meu domínio. As colunas da matriz T de A para B são as componentes das imagens dos vetores da base A em relação à base B. Então, só lembrando, como obtivemos esses coeficientes aqui? Nós obtivemos esses coeficientes quando pegamos o vetor imagem de V1, o T de V1, e escrevemos como combinação linear dos vetores da base do meu contradomínio, a minha base B. Então, esses coeficientes aqui representam t de V1 na base B. Como obtivemos esses coeficientes aqui? Quando aplicamos a transformação ao meu vetor V2, então, obtivemos o vetor imagem de V2 e depois escrevemos esse vetor imagem como combinação linear dos vetores da minha base B.
Dessa forma, então, obtemos a matriz T de A para B. De um modo geral, então, para uma transformação T de V em W, uma transformação linear, se dimensão de V é igual a N e dimensão de W igual a M, e temos um conjunto A com vetores V1 até Vn, uma base de V, e um conjunto B com vetores W1 até Wm, uma base de W, temos que a transformação, ou a matriz da transformação, que relaciona a base A com a base B, é uma matriz de ordem M por N, onde cada coluna é formada pelas componentes das imagens dos vetores de A escritos em relação à base B. Então, de forma geral, temos que, primeira coluna da minha matriz é o meu T de V1 na base B, a segunda coluna é o T de V2 na base B, a última coluna seria um T de Vn na base B. Isso pensando no formato geral da matriz T, que relaciona a base A com a base B. A matriz T, que relaciona a base A com a base B, depende da base A e B consideradas. Isso é, para cada dupla de bases que eu considerar, eu vou ter uma respectiva matriz, eu vou ter uma matriz particular para aquelas duas bases consideradas. Assim, uma transformação linear pode ter uma infinidade de matrizes para representá-la. No entanto, no momento que eu fixo duas bases, a matriz é sempre única. Agora, então, para entendermos melhor como fazemos, para calcularmos essa matriz T de A para B, vamos ver um exemplo. Vamos ver alguns exemplos, na verdade. Então, nosso primeiro exemplo, eu vou definir uma transformação do R3 para o R2. A transformação, então, de x, y, z é definida dessa forma aqui. T de x, y, z é igual a 2x menos y mais z, primeira coordenada, e segunda coordenada, 3x mais y menos 2z. Vamos considerar, então, as seguintes bases, A minha base A, formada por 3 vetores, já que meu domínio é o meu R3, então temos aqui V1, V2 e V3, e a minha base B sendo formada pelos vetores W1 e W2, justo que meu contradomínio é o R2, é um espaço vetorial de dimensão 2, Então temos 2 vetores na minha base B, 2 vetores do R2. Vamos então determinar primeiro a matriz T, que relaciona a base A com a base B, e depois, na letra B, temos um vetor V, 3 menos 4 e 2, esse vetor escrito em relação à base canônica do R3, e ele está pedindo para calcular T de V na base B utilizando a matriz encontrada. Aqui nós vamos ter que ter um pouquinho de cuidado, porque a matriz encontrada vai relacionar a base A com a base B. No entanto, esse vetor aqui é um vetor que está na base canônica, então nós vamos ter que fazer uma transformação. Bom, mas vamos começar então encontrando a matriz T que relaciona a base A com a base B. Primeira coisa, a matriz é uma matriz de ordem 2 por 3. Por quê? Eu tenho 3 vetores no meu domínio e tenho 2 vetores no meu contradomínio. Então, ela é uma matriz com 2 linhas por 3 colunas. Eu vou escrever essa matriz de que forma? A minha primeira coluna vai ser o meu T de V1 na base B, a minha segunda coluna o T de V2 na base B e a terceira coluna o T de V3 na base B. Então, nós vamos pegar lá o primeiro vetor V1 da base A e vamos substituir na transformação. Eu deixei aqui no cantinho a transformação, para a gente poder fazer as continhas, para a gente lembrar como é que é a equação da transformação e podermos fazer as continhas. Então, eu tenho a transformação aplicada ao vetor V1, que é 1, 1 e 1. Vamos lá. Então, aqui eu vou ficar com 2 menos 1 mais 1, 2. Aqui eu vou ficar com 3 mais 1, 4, menos 2, 2 também. Então, o meu T de V1 é o vetor 2 e 2. Agora, nós vamos escrever o T de V1 como combinação linear dos vetores da base B.
Notem que aqui eu estou usando aquela notação, né? O primeiro subscrito é o meu A1 e meu A2, certo? E o segundo subscrito 1 aqui é porque eu estou referenciando o T de V1. Então, eu vou ficar com 2 e 2 igual a 1, que multiplica o vetor 2 e 1, mais A 2, 1, que multiplica o vetor 5 e 3. Montando o sistema linear, vamos ter 2 vezes A1 mais 5 vezes A2, 1, igual a 2. E aqui, 1 vez A1 mais 3 vezes A2, 1, igual a 2 também. Tenho esse sisteminha linear aqui. Fica de tarefa para vocês resolver esse sisteminha 2 por 2. Vocês vão encontrar que o meu A1 é igual a menos 4 e meu A2, 1 é igual a 2. Dessa forma aqui, encontramos os coeficientes da primeira coluna da minha matriz. Agora, então, vamos continuar aplicando a minha transformação ao meu V2. Meu V2 é o vetor 0, 1 e 1. Substituindo aqui na transformação, vamos ter 0 menos 1 mais 1 vai me dar 0. E aqui vamos ter 0, 1, menos 2, vou ficar com menos 1. Então, pegando esse vetor aqui e escrevendo como combinação linear dos vetores da base B, notem que agora aqui nos coeficientes eu utilizei A12 e A22, porque eu estou referenciando o V2. Então, o segundo subscrito de ambos os coeficientes é igual a 2. Novamente, montamos aqui um sisteminha linear. 2 vezes A12 mais 5 vezes A22 igual a 0. E aqui, ó, 1 vez A12 mais 3 vezes A22 igual a menos 1. Resolvendo esse sisteminha linear, encontramos que A12 é igual a 5 e A22 é igual a menos 2. Encontramos a segunda coluna da minha matriz. Por fim, vamos utilizar agora o vetor V3, que é o vetor 0, 0, 1. Vamos substituir ele na transformação. Então, x é 0 e y é 0, z é igual a 1. Temos aqui 1, 0, 0, vamos ter menos 2. Pegamos esse vetor aqui, escrevemos como combinação linear dos vetores da base B, agora usando o segundo subscrito aqui 3, porque se trata do V3. Vamos montar novamente o sisteminha linear. 2 vezes A1, 3, mais 5 vezes A2, 3, igual a 1. E aqui, 1 vez A1, 3, mais 3 vezes A2, 3, igual a menos 2. Resolvendo, então, o sisteminha, tarefa para vocês, essas resoluções de sistemas lineares, encontramos A1, 13 igual a 13 e A2, 13 igual a menos 5. Dessa forma, então, podemos montar a minha matriz T de A para B. Então, a minha matriz T de A para B, ou T que relaciona as bases A e base B, ficou nesse formato aqui. Menos 4 e 2, 5 e menos 2, 13 e menos 5. Agora vamos olhar a questão B. Nós temos a matriz T que relaciona a base A com a base B. Então, nós sabemos que T de V na base B é igual a T de A para B, multiplicando o meu vetor V na base A. Porém, o vetor que foi nos dado no exercício B, na letra B, é um vetor que ele está escrito com as suas coordenadas em relação à base canônica. Então, eu não posso simplesmente pegar essa matriz aqui e multiplicar por esse vetor, porque essa matriz ela relaciona a base A com a base B. O meu vetor do domínio deve estar escrito, deve estar representado na base A para que eu possa usar, né, dessa multiplicação matriz-vetor. Assim, vamos ter que fazer um passinho a mais, que é transformar o meu vetor, que estava escrito em relação da base canônica, para a base A. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o vetor 3 menos 4 e 2 e vamos escrever ele como combinação linear dos vetores da base A, e os coeficientes que eu vou encontrar aqui, A, B e C, vão representar o meu vetor na base A. Então, vamos lá. Vamos obter o seguinte sistema. A mais 0 igual a 3. Então, já tiro que meu A é igual a 3. Aqui eu vou ter A mais B
mais 0 igual a menos 4. E aqui eu vou ter A mais B mais C igual a 2. Bom, tiro direto aqui, A igual a 3. Se A mais B é igual a menos 4, então temos que B vai ser igual a menos 4 menos 3, B igual a menos 7. E aqui temos A, que é 3, mais B, que é menos 7. Vou ficar com menos 4. Passo para o outro lado da igualdade, 2 mais 4, 6. Acho que meu C é igual a 6. Então, o meu vetor V, representado na base A, é igual ao vetor 3, menos 7 e 6. Agora sim, eu posso obter T de V na base B, fazendo a multiplicação da matriz, T que relaciona a base A com a base B, vezes o vetor escrito na base A. Então, fazendo a multiplicação, né, linha, coluna, e somando as parcelas, vamos obter que T de V na base B é igual ao vetor 31 e menos 10. Aqui já respondemos a questão, né, a letra B ali do meu exercício, não teríamos mais cálculo nenhum, resolução nenhuma para fazer. Mais uma curiosidade, digamos que eu quisesse saber quais são as coordenadas desse vetor aqui na base canônica. Como nós faríamos? Quando nós queremos representar um vetor em outra base, quando nós temos o vetor escrito para a base canônica e queremos representar esse vetor em outra base, o que nós fazemos? Nós pegamos o vetor, escrevemos como combinação linear dos vetores da nova base e os coeficientes vão representar o vetor na nova base. Então, quando queremos voltar para a base canônica, o que devemos fazer? Na verdade, aqui nós temos os coeficientes, certo? Que representam as coordenadas do vetor na nova base. Então, basta pegarmos esses coeficientes aqui, ou essas coordenadas, e multiplicarmos pelos vetores da base considerada. Por exemplo, eu vou pegar esse 31 aqui, essa coordenada ou coeficiente, e vou multiplicar pelo vetor W1 da base B, e vou pegar aqui a segunda coordenada e vou multiplicar pelo vetor W2 da base B e vou somar as coordenadas. Então, eu tenho que o meu T de V na base B tem coordenadas 31 e menos 10. E esse T de V na base canônica teria coordenadas 12 e 1. Agora vamos ver um outro exemplo. Nós vamos considerar a mesma transformação linear do exercício anterior. Nós vamos considerar a mesma base A, porém a base B nós vamos considerar a base canônica. Então, nós vamos ter uma transformação que leva os vetores da base A para a base canônica, base B. Nós vamos ver que isso simplifica um pouco o meu trabalho. Vamos determinar também T, a matriz T que relaciona a base A com a base B e o vetor V, né? Utilizando o vetor V na base canônica, vamos calcular o T de V na base B. As mesmas questões do exercício anterior. Vamos então substituir os vetores V1, V2 e V3 na minha transformação. Nós já fizemos isso, né? Vamos fazer novamente. Então, aqui, ó, x é 1, y é 1, z é 1. Vou ficar com 2, menos 1 mais 1, 2. Que 3 mais 1, 4, menos 2, 2. Só que agora, quando eu vou pegar esse vetor aqui, 2 e 2, e escrever como combinação linear dos vetores da base canônica, eu vou obter os próprios coeficientes 2 e 2. Ou seja, se eu pego esse vetor aqui e escrevo como combinação linear dos vetores da base canônica, a resposta é o próprio vetor. O mesmo vai acontecer com o vetor V2, que já tínhamos calculado, né? Que é o vetor 0, 1 e 1. Então, aqui vai ficar 0, 0, né? Menos 1 mais 1, 0. Aqui vai ficar 1 menos 2 menos 1. Quando escrevemos esse vetor como combinação linear dos vetores da base canônica, eu tenho como resposta o próprio vetor 0 e menos 1. E o mesmo vai acontecer com o V3. Ó, temos aqui 0, 0, 1, 0, 0, menos 2. Então,
nós já tínhamos obtido, né, esse vetor 1 e menos 2. Escrevendo ele como combinação linear dos vetores da base canônica, eu obtenho o próprio vetor 1 e menos 2. Dessa forma, então, a minha matriz T, que relaciona a base A com a base B, vai ser essa matriz aqui, ó. T de V1 na base B, que é o T de V1 na base canônica, 2 e 2. T de V2 na base B, que é o T de V2 na base canônica, 0 e menos 1. E T de V3 na base B, que é o T de V3 na base canônica, 1 e menos 2. Mais simples, né, de encontrar essa matriz. E, novamente, vamos ter que utilizar o vetor V na base A, porque a base A não é a base canônica, mas nós já calculamos, né, anteriormente como ficaria o vetor V na base A, ficaria com coordenadas 3, menos 7 e 6. Então, quando eu fizer a multiplicação da matriz T de A para B por esse vetor aqui, eu vou obter o T de V na base B. Notem aqui uma curiosidade, como a minha base B é a minha base canônica, quando eu vou fazer o cálculo para obter o T de V na base B, eu já achei diretamente o 12 e 1, que no exemplo anterior nós fizemos uma transformação do vetor imagem para obtermos esse 12 e 1 na base canônica. Aqui a base B já é a minha base canônica, então eu estou obtendo o vetor imagem na base canônica. E no exercício 3, vamos utilizar a mesma transformação do exercício anterior, e aqui vamos utilizar as bases canônicas, tanto do R3 como do R2. Então, a minha base A, base canônica do R3, minha base B, base canônica do R2. O exercício proposto é o mesmo, né? Eu quero determinar a matriz T que relaciona a base A com a base B e considerando o vetor V, 3 menos 4 e 2, eu quero utilizar T de V na base B, quero encontrar o T de V na base B utilizando, né, a matriz encontrada no item A. Assim, então, vamos pegar a transformação, agora substituir os vetores da base canônica, então aqui x é 1, y é 0, z é 0. Vou ficar aqui com 2 e 3, o primeiro vetor. Escrito como combinação linear dos vetores da base canônica, permanece o mesmo vetor 2 e 3. Vou aplicar a transformação ao vetor 0, 1 e 0. Então, aqui eu vou obter menos 1 e 1 para o vetor imagem. Escrito como combinação linear dos vetores da base canônica, permanece o vetor menos 1 e 1. E, por fim, substituindo o vetor 0, 0 e 1 na transformação, vamos obter aqui 1 e menos 2, o vetor imagem. Escrito como combinação linear dos vetores da base canônica, permanece o vetor 1 e menos 2. Então, obtivemos aqui a matriz T de A para B, agora considerando base A e base B, bases canônicas. Vamos calcular, então, aqui a letra B. Agora, como a minha base A é minha base canônica, o meu vetor V de A, ele está representado na base canônica. Então, eu não preciso fazer nenhuma transformação com ele. Eu vou utilizar diretamente o vetor 3, menos 4 e 2. Então, eu vou multiplicar a matriz encontrada, vai multiplicar esse vetor 3, menos 4 e 2, e eu vou encontrar o T de V na base B, que é o vetor 12 e 1. Bom, gente, eu espero que com esses 3 exemplos deu para ter uma ideia, então, como encontrar essa matriz que relaciona as bases A com a base B e como utilizar essa matriz para encontrar o vetor imagem numa base B a partir de um vetor do domínio escrito para uma base A. Na próxima aula, nós vamos ver mais alguns exemplos relacionados à matriz de transformação linear e vamos continuar vendo outros conceitos também de transformações lineares. Bom, gente, até a próxima aula!